Olá amigos, tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E para entendermos este assunto, eu quero dizer para vocês que nós precisamos estar ciente de que desde a fundação da Igreja de Deus lá no Jardim do Éden até nos nossos dias, a igreja passou por várias etapas ou vários períodos proféticos. E foi por essa razão que Jesus, ali no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16 e no verso 18, ele disse aos seus discípulos que ele iria edificar a sua igreja. Na verdade, Jesus não iria fundar uma nova igreja, mas sim Jesus iria iniciar uma nova fase na Igreja de Deus, mesmo porque a Igreja do Velho Testamento estava chegando à sua fase final. E Jesus então iria iniciar a fase do Novo Testamento. Mas a Igreja de Deus é sempre a mesma, em todos os períodos. Quando nós lemos no Apocalipse o capítulo 2 e o capítulo 3, nós nos deparamos com 7 igrejas. Mas eu quero dizer para vocês que a igreja de Deus é uma só. E aqui no livro do Apocalipse, ela é vista em 7 períodos diferentes. Assim como a Bíblia nos ensina que há um só Deus, um só Espírito, uma só fé, também há uma só igreja. E Jesus diz ainda que há um só batismo. Então, quando se trata da verdade, é uma só. Quando nós temos um concorrente, aí nós temos 2 igrejas, uma falsa e uma verdadeira. Aí nós temos 2 fés, uma fé verdadeira e uma fé fingida. E assim por diante. Sempre que aparece dois caminhos, um é o falso, um é o verdadeiro. 2 cidades. Uma é a cidade verdadeira, outra a cidade falsa, no caso Jerusalém e Babilônia. É interessante nós notarmos que cada fase da igreja recebeu um nome, e esses nomes eram nomes dados às cidades que existiam na Ásia Menor. Então cada igreja recebeu o nome de uma cidade. Como nós sabemos, o apóstolo João, ele foi exilado numa ilha chamada Patmos. E lá nessa ilha ele recebeu visões de Deus. E numa dessas visões que João recebeu, ele recebeu mensagens especiais para cada uma dessas igrejas. João deveria escrever cartas e enviar para estas igrejas as mensagens de Deus. E nessas cartas, Jesus faz elogios, mas também faz críticas e advertências aos membros dessas igrejas. E quando nós lemos essas cartas, nós descobrimos que em cada uma delas existem mensagens especiais para todos nós, para a igreja também do nosso tempo. Nesse vídeo eu não vou ler os versos onde falam dessas igrejas, porque o tempo é muito curto. Eu apenas quero mostrar nesse vídeo, na linha do tempo, as fases da Igreja de Deus, desde o Novo Testamento até os nossos dias. Na sua primeira fase, a igreja cristã é chamada de Éfeso, e essa fase foi inaugurada por Jesus Cristo. Nessa fase, a igreja também é conhecida como a Igreja dos Apóstolos, ou simplesmente a fase da igreja primitiva. O período da igreja de Éfeso foi do ano 31 ao ano 100. Essa fase começou com a morte de Jesus no ano 31 e ela termina no ano 100 com a morte do apóstolo João. Na segunda fase,
que vai do ano 100 ao ano 323, a igreja recebeu o nome de Esmirna. Nesse período, meus amigos, a igreja de Deus foi muito perseguida pelo Império Romano. E nessa época, muitos cristãos foram queimados vivos, outros foram decapitados, outros ainda foram jogados nas arenas para as feras, para os animais. E a intenção do diabo era acabar com a igreja de Deus aqui na terra. Mas o sofrimento e a morte dos cristãos, ao invés de acabar com a igreja, fez com que a igreja crescesse ainda mais e se tornasse muito mais forte. Na terceira fase, a igreja é chamada de Pérgamo, que foi do ano 323 ao ano 538. Nesse período, aconteceu uma coisa interessante. Satanás viu que não estava dando certo perseguir a igreja, então ele resolveu mudar a sua estratégia. O que foi que ele fez? Ele procurou introduzir na igreja pessoas com práticas pagãs, e isso só prejudicou a vida da igreja e levou a igreja à apostasia nessa época. Constantino, que era o imperador romano, ele se converteu ao cristianismo e se tornou também um líder da igreja. E como imperador e líder na igreja, ele colocou em prática a lei que ele havia feito no ano 321, obrigando todas as pessoas a guardar o domingo no lugar do dia de sábado. Foi a partir desta fase, no ano 323, que começou-se a guardar o dia do domingo no lugar do sábado. A quarta fase da igreja é a igreja de Tiatira. Essa fase foi do ano 538 a 1798. Essa fase ficou conhecida também como o período da Idade Média, ou ainda ficou conhecida também como a Idade Escura. Por que Idade Escura? Porque foi nessa fase que houve grandes trevas espirituais na igreja. Foi nessa fase que aconteceu a maior apostasia e paganismo na igreja cristã. Nessa fase aconteceu a venda de indulgências, ou seja, a igreja vendia perdão para as pessoas. As pessoas pagavam para a igreja para tirar os seus pecados. Vejam que absurdo, né? A que ponto chegou a igreja de Deus nesta fase, a ponto de comercializar o perdão. Foi nessa fase também que foi introduzida na igreja a adoração a imagens. Essa fase, meus amigos, foi tão terrível, mas tão terrível, que Deus precisou se manifestar. E Deus se manifestou na vida de um monge católico chamado Martinho Lutero. E Deus usou Martinho Lutero como um instrumento para iniciar um movimento de reforma na igreja. Por que Deus fez isso? Porque a verdade tinha sido jogada por terra e ela precisava ser levantada, ou seja, restabelecida. E Deus chamou Martinho Lutero e através dele ele começou o movimento da reforma. A quinta fase da igreja é chamada a igreja de Sardes. E essa fase foi do ano de 1798 a 1833. Foi nessa fase que começou a aparecer os grandes resultados da reforma iniciada por Martinho Lutero. Foi nesse período, meus amigos, que surgiram as igrejas protestantes, as mais variadas possíveis. Se você procurar na história, você vai ver que foi nessa fase de
1798 a 1833, que surgiram as igrejas evangélicas, as igrejas protestantes. Na sexta fase da igreja cristã, a igreja recebeu o nome de Filadélfia. Foi do ano de 1833 a 1844. Foi nesse período da igreja que, por causa do crescimento do movimento da Reforma, surgiram as organizações de sociedades bíblicas, onde a Bíblia começou a ser traduzida em vários idiomas, vários dialetos, em várias línguas. Foi nessa fase da igreja de Filadélfia que o livro do profeta Daniel e o livro do Apocalipse começaram a ser estudados, cumprindo assim a profecia que dizia que o livro de Daniel seria aberto e entendido no tempo do fim, conforme está escrito no livro de Daniel, no capítulo 12, no versículo 9 e 10. E foi por volta do ano de 1840 e 1844 que houve um grande reavivamento religioso. Esse reavivamento religioso foi liderado por um fazendeiro chamado Guilherme Miller. Eu não sei se você já ouviu falar dele, mas ele se tornou um pregador na Igreja Batista, e foi nesse tempo, meus amigos, que Deus abriu a porta para a pregação do Evangelho no tempo do fim. Bom, por hoje é só. No próximo vídeo eu vou continuar falando das 7 igrejas, com destaque para o surgimento da última igreja, a igreja de Laodiceia. Laodiceia é a igreja do nosso tempo. Então, você não perca o próximo vídeo. E para você não ficar sem assistir o próximo vídeo, eu aconselho você a se inscrever no nosso canal no YouTube. E você então poderá ter a sequência da nossa reflexão. Meus amigos, eu me empolguei em trazer para vocês esta reflexão sobre as 7 igrejas do Apocalipse, porque é estudando a palavra de Deus que nós percebemos que Deus tem acompanhado a sua igreja ao longo de toda a história, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Então nós não podemos temer, porque Deus guia a sua igreja. Embora a igreja tenha passado por muitas turbulências, muitas fases difíceis na perseguição e na Idade Média, mas o Evangelho chegou até os nossos dias. Você já pensou se a igreja de Deus tivesse acabado na Idade Média? Como é que nós iríamos conhecer a verdade hoje? Graças a Deus, a verdade chegou até nós. Então você deve fazer parte da igreja de Deus. O apelo que eu faço para você nesta hora é que você entregue a sua vida para Jesus. Faça um concerto com Deus, um plano com Deus, viva para Deus. Porque Jesus logo logo virá para buscar a sua igreja. E aqueles que estiverem fora da igreja de Deus, certamente não irão para o céu. Então, entregue a sua vida para Jesus. E eu quero orar agora por você que está decidindo seguir os passos de Jesus. Onde você está, se puder, feche os olhos e me acompanhe nesta oração a Deus. Amado Pai, querido Deus, nós agradecemos pelo dom da vida, agradecemos, Senhor, o privilégio que temos de estudar a Tua Palavra, de conhecer a história da Tua igreja aqui na terra. Muito obrigado, Senhor, porque o Espírito Santo nos tem ensinado a verdade, nos tem mostrado qual é a Sua vontade no que diz respeito à nossa vida cristã. Por favor, abençoa todos os nossos amigos que estão acompanhando os nossos estudos e abençoa a vida material, a vida espiritual, ajuda as pessoas que estão com dificuldades em virtude dessa pandemia. Senhor, dá-nos saúde, dá-nos alegria de podermos fazer somente a Tua vontade. Então, Senhor, aceita a nossa entrega, o nosso coração. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.